Aqui, isso. Isso. Ouve? Me ouve? Oi, Thay. Oi, me ouve? Me ouve? Gente, eu sempre fico na dúvida. Eu tenho a impressão que devia ter um microfone, né? De retorno para quem fala nisso aqui. Ai, ótimo. Porque eu fico agoniada. Não sei se estão me ouvindo. Gente, peraí, tá? Ó, primeira resolução do dia. Eu preciso de um tripé. Tá? Um tripé é necessário na vida. Joia. Joia, Leo. Joia. Tá, dei uma organizada nas metas para assistir. Que bom. Fico feliz que é assim que se faz. É assim que se faz. A gente, quando quer fazer alguma coisa, a gente não deixa de fazer o que tem que fazer. A gente simplesmente vai lá, dá uma ajustada e faz tudo, tá? Na próxima eu compro sim. Que eu tô aqui, se vocês vissem a gambiarra que eu fiz aqui Oi, prazer. Também, que a gambiarra que eu fiz aqui, gente, faz até medo. Ó, eu vou fazer assim, quem tá me acenando, fica todo mundo acenado, tá? Porque eu fiz uma gambiarra aqui pra poder equilibrar aqui o meu celular e ele ficar numa posição legal, que só Deus na causa, tá? Só Jesus, e vamos torcer para que não caia, que ninguém não tem condições nem de vibrar. Se vibrar, ele cai e dá tudo errado, tá? Boa noite, gente, boa noite, né? Então, deixa eu ver, 8h31, eu sou uma moça pontual, tá? Linda, né, querida? A cara despelando, gente, vocês tirem as crianças da sala para ninguém se assustar, tá? Ficam só os adultos mesmos, os concurseiros, os meus alunos queridos, né? Enfim, vamos lá. O que me traz aqui, tá bom? Vamos lá. Como que é? Gente, o que é essa solicitação para transmitir? Tá. Ao vivo. O que é isso? Não sei o que é, mas tá lá. Tamo junto. Tá? Vamos lá, gente. Vamos lá. Então, vocês lembram que eu fiz um post, né? Isso falando, tava eu vindo. Quem me acompanha aqui um tempinho já sabe que a tia tá trabalhando numa cidade, família vive na outra, e eu vivo nesse esquema pra cima, pra baixo, né? E numa dessas vindas, né? Tem aquele ócio que não tem jeito. Tem horas que você cansa de ler, você cansa de ouvir música e você parte para o ócio reflexivo. E eu comecei a dar uma olhada. Aqui reitero a questão dos directs, gente. Eu ando sem tempo de responder todos os directs, então eu peço paciência, compreensão, tá? E bondade no coração, pra ninguém ficar com raiva de mim, tá? Não é nada realmente, pessoal, porque eu tô... É porque às vezes eu abro alguns, aí aparece, então eu vou lá, respondo. Com fé em Deus, um dia pretendo eu responder todos. E uma das perguntas mais corriqueiras aqui Tá travado, gente? É impressão minha ou tá travado? Uma das perguntas mais corriqueiras que eu vejo aqui no Instagram, tá? Que todo mundo me faz. Gente, por que não tá subindo? Ah, tá, peraí. Vou deixar salva, depois eu vou ver como é que tá indo, né? Então tá, eu que me tinha mexido. Então tá, vamos lá. Então, uma das perguntas que mais são recorrentes aqui é como é que eu me mantive 10 anos estudando para concurso, porque quem me acompanha aqui há um tempo sabe, eu saí da faculdade em 2004, eu só passei no meu concurso fim em 2014, né? Antes, tá certo, eu fui analista do Ministério Público de Alagoas, eu fui defensora pública do estado de Sergipe, tá? Mas eu sempre soube que esses não seriam
os meus, o fim, né? O fim da minha jornada concurseira. Eu saí da faculdade pensando, nossa, quero ser magistrada federal, tá? Era isso. Mas enfim, eu fui muito feliz na Defensoria Pública, eu me encantei com a Defensoria Pública, eu cheguei a pensar em ficar na Defensoria Pública, mas eu pensei, não é. O que eu tenho é uma desgraça quando a gente tem coisas dentro da gente que são difíceis de tirar, né? E principalmente aquelas coisas assim que estão lá, cravadas no nosso coração, que você acredita, poxa, eu vou ser feliz, eu vou servir melhor, eu vou ser mais útil, enfim, eu sei que foram 10 anos. Então, eu vindo, né, eu comecei, nossa, mas realmente, teve uma pergunta que alguém fez via direct e falou, nossa, mas como é que a pessoa consegue se manter, né, estudando para concurso 10 anos da vida? Professora, eu não vou aguentar. A pessoa colocou isso para mim, eu lembro que ela colocou isso. Eu não vou aguentar 10 anos. E aí eu parei para pensar, caramba, realmente, como foi que eu dei conta, né? O que eu tenho de diferente? Nada, absolutamente nada, tá? Mas, e aí eu comecei a pensar, né? E talvez eu tenha chegado, isso ainda não é algo fechado, mas eu me atentei para 4 pilares, tá? 4 pilares que foram essenciais na minha preparação, nesses 10 anos de estudo, né? Nesses 10 anos. E esses 4 pilares foram aqueles que eu falei no post para os senhores: ordem, disciplina, tá? Resiliência e fé. Essas 4 coisinhas aqui me sustentaram durante 10 anos, né? Houve momentos em que eu fui ansiosa? Sim, em alguns momentos fiquei ansiosa, sim. Tanto é que vocês viram aquela fotinha que eu coloquei, né? Sobrepeso, mas eu tentava driblar tudo isso, né? Tentando me manter aqui, ó, em ordem. Gente, quando eu falo em ordem aqui, né? E muita gente me pergunta sobre, como é que eu ordem de organizar, como é que eu organizo os estudos. Eu acho que vocês se preocupam, as pessoas às vezes se preocupam muito mais com o aspecto externo do que com o interno, né? 10 anos focada para magistratura, sim. Depois que eu passei para analista, depois que eu passei para defensora pública, magistratura, tá? E federal. Área federal. Eu sempre dizia que eu queria trabalhar na área federal. Ordem. Voltando lá, a ordem. Vamos fazer o seguinte, depois eu vou abrir caixinha para todo mundo fazer perguntas e eu vou respondendo, tá bom? Ordem. O que é que eu percebo nas perguntas que me chegam? As pessoas estão muito mais preocupadas com a ordem externa das coisas, né? Como se organizar para estudar? Como que eu faço para planejar meus estudos? Como é que eu organizo o edital, né? Eu agora convido os senhores a fazerem uma reflexão. E aqui eu tô dando, tá? Uns drops do que a gente vai trabalhar nessas 4 lives, tá? Quantas vezes os senhores já se pegaram organizando os seus estudos? Pegando assim, não, vamos aqui, vamos ver quanto tempo eu tenho livre para estudar, quanto de matéria que eu tenho para estudar, cadê o edital, o que é que cai na prova e é assim que eu tenho que fazer. Quantas vezes vocês já fizeram isso, tá? Sem ir atrás, logicamente, do jeito que fulano se organizou, sem ir atrás do jeito que cicrano, né, passou. Vocês, dentro da disponibilidade de tempo de vocês, dos senhores, quantas vezes vocês já fizeram isso?
eu tenho certeza que no mínimo, inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Joia. Ordenado pela 500ª vez, tá? Quantas vezes os senhores organizaram as suas cabecinhas para seguir o traçado? Porque o que eu vejo é as pessoas muito mais preocupadas em organizar externamente, com um olho no vizinho, no que deu certo pro vizinho, né? Parece, gente, sabe o que parece? Parece cebolinha. Aqueles planos infalíveis, sabe? Hoje, aqui tá traçado, vai dar certo, né? Eu vou virar o dono da rua. Só que não segue o plano. Não segue o cronograma, né? Uma semana depois já tá furando o negócio. Por quê? Porque é muito mais importante, ou tão importante quanto você ter um cronograma de estudo organizado, é você ter isso aqui, gente. Organizado. Não, nunca procurei ajuda com psicólogo, não tinha dinheiro para isso, não. É muito mais importante então, como eu estava seguindo, de você organizar esse plano aí do Cebolinha, entendeu? Que nunca te leva a lugar nenhum, é você organizar a sua linda cabecinha. De, olha, peraí, eu não tracei isso daqui? Isso daqui não está traçado segundo a minha disponibilidade? Joia, então eu tenho que seguir isso. Eu tenho que me esforçar para seguir isso. Então, esse é o primeiro questionamento que eu deixo para os senhores, tá? Quantas vezes você fez com que aquilo que você planejou, programou, desse certo de verdade? Quantas vezes você se esforçou sem ficar olhando de lado de como Cicrano e Fulano e Beltrano estão fazendo para que desse certo para você? E aí uma coisa puxa a outra, né? Depois da ordem, qual foi o segundo pilar? Disciplina. Eu adianto que, no que diz respeito à primeira, as únicas vezes que eu mudava o meu trajeto, e quando eu errei pelas minhas razões e não as de ninguém, tá? Eu sempre seguia o meu trajeto. Quando eu errava por mim mesma. Porque se tem uma coisa que eu acho legal na vida, é a gente errar pelas nossas próprias convicções. Porque é através delas que depois a gente pode, né, não culpa ninguém. Culpa a gente mesmo e depois vai lá, conserta e acabou-se. E segue o plano. Como dizem, segue o plano, segue o jogo, segue o baile e só vai no traçado, tá? Então, essa será uma live, a primeira live, ordem. O que eu vou fazer? Eu vou ajudar os senhores a organizar, tá? Eu vou mostrar como é que eu fiz o meu. E depois eu espero que os senhores organizem vossas cabecinhas, tá? Uma coisa puxa a outra. Disciplina, tá? Disciplina. Não adianta nada você organizar, né? Fazer lá o seu planinho, né? O seu planinho infalível de aprovação. Organizar a sua cabecinha para seguir isso. E seguir isso um dia sim, 5 não. 2 dias sim, 3 não. Porque apareceu alguma coisa, ou porque, enfim, porque encravou a unha do pé, vai ter que desencravar hoje. A unha tá lá encravada há 10 anos e você cismou que hoje, porque você tá procurando uma fuga, você vai desencravar essa unha. Porque hoje você não aguenta mais ficar com ela, tá? A sua ordem, ela depende da sua disciplina e vice-versa. Não adianta ter ordem e não ter disciplina, e muito menos ser disciplinado e não ter ordem nenhuma. Ou pior, se basear na ordem alheia, tá?
esse é outro ponto e foi outro pilar que eu observei em mim. Eu sou disciplinada, né? E... Ai, desculpa, gente. E ser disciplinado é essencial para quem tem uma meta, para que ela não saia da reta, da linha reta que te chega até ela. E quanto mais reto a gente segue, gente, mais rápido a gente chega, porque a gente aprende isso na matemática, né? A menor distância entre 2 pontos é uma reta, certo? Passados esses 2 pontos, viria o quê? A resiliência. Eu anotei aqui, tá? Um dos significados de resiliência e resumi. Eu vou dizer para os senhores o que é resiliência, fazendo aquele apanhadão x-tudo, porque eu fiz isso, tá? Eu fui olhar vários conceitos de resiliência e o que eu cheguei à conclusão é resiliência, capacidade de resistir aos problemas, à dor, a mudanças indesejadas, à pressão e ao desconforto. O que é que me parece? Não adianta nada você ter ordem, você ser disciplinado e você não ter um pouco de casca dura ou aprender a desenvolver a sua casca grossa mesmo, tá? A gente precisa aprender, gente, que na vida nem tudo vem de mão beijada, na vida nem tudo vem rápido, tá? Principalmente coisas importantes, elas demoram. Uma vez eu fiz uma live, né, que eu lembro que um aluno perguntou, mas professora, por que é um concurso tão difícil, esse da magistratura federal? Gente, porque você está recebendo uma parcela de poder do Estado. E que poder? Poder de coerção. Então, tem que ser realmente difícil, ora essa. E se é algo difícil, você vai ter que dar um pouquinho mais de você para chegar lá. E isso eu falo em qualquer carreira, tá? Procurador de Estado, você vai responder pelo Estado, cara. Ministério Público, caramba, você tem ação penal nas suas mãos, tá? Magistratura, você vai exercer o poder de coerção, você vai mandar alguém para cadeia ou pode invadir o patrimônio dele. Então tem que ser difícil, não é para ser fácil mesmo não é para qualquer um passar, tá? E quando eu digo aqui qualquer um, eu não estou dizendo de forma pejorativa não, eu estou falando qualquer um que não tenha estudado o suficiente para deter esse poder nas mãos, essa parcela de poder que o Estado está te dando. Então, gente, não é para vir fácil. Não é para vir fácil, tá? Não é, infelizmente, não é para vir fácil. É para vir difícil e para que você, inclusive, no processo, desculpem, se construa, tá? Para que você no processo se construa uma casca grossa mesmo, a ideia é essa, tá? Você vai se ver em situações que vai exigir casca grossa de você. Hoje mesmo eu me vi numa audiência. E se você chegar lá, ai meu Deus do céu, não sei o que fazer, as pessoas vão avançar em cima de você, tá? Então, o que a resiliência ajuda nesse momento? Ajuda você a aprender a lidar com o desconforto. Ajuda a tu engrossar a tua pele. Ajuda a tu criar calos, tá? Você vai ter que criar calos, meu amigo, calos na vida, para deter parcela de poder de Estado. Você já pensou se no primeiro concurso todo mundo passasse? Deus me livre. Vocês já pensaram se a Aline que saiu da faculdade, tinha acabado de sair da universidade, tivesse passado logo de cara? Deus nos livre, tá? Deus nos livre. Porque eu tinha 25 anos. 25 anos, e não que eu esteja aqui dizendo que maturidade
depende de idade, mas depende de vivência, né? Depende de vivência de vida. De repente o cara tem 25 anos e já passou por tanta lapada na vida, tá com a casca grossíssima. Mas tem gente que tem 40, 45 e ainda tá lá, sofrendo, achando que tudo, que o universo conspira contra ele, que tudo é pessoal, tá? Então, gente, a gente precisa aprender, né? E aqui eu já tô até me estendendo na resiliência, porque é uma coisa que eu quero puxar realmente a orelha de vocês, no sentido, com 35 anos eu passei, no sentido de que a gente precisa aprender a sofrer. E não tô dizendo isso porque eu sou corintiana não, tá? Tô logo avisando. Mas a gente precisa aprender a sofrer e encarar alguns sofrimentos na vida com serenidade. A gente precisa aprender a lidar com o desconforto que algumas escolhas de nossas vidas nos acarretam, tá? E é isso. Por quê? Porque, infelizmente, o caminho é reto, mas não quer dizer que ele não tenha obstáculos. E chega lá quem for resiliente, tá bom? Qual a conclusão que eu cheguei sobre isso? E aqui fica outra tarefinha para os senhores refletirem para a nossa live, tá? Na defensoria, eu acho que eu tinha 20, quando eu passei 26 anos. Eu passei logo depois que saí da universidade, tá? O imediatismo da vida que a gente vive hoje em dia, né? Da complexidade de tudo isso que a gente tem posto às nossas mãos, de forma tão fácil. Hoje em dia a gente pede comida pelo telefone, a gente não precisa sequer ligar, gente. Né? Então eu acho que esse imediatismo, ele fez com que as pessoas sejam menos resilientes e querem que as pessoas encontrem tudo pronto, tá? As pessoas não querem descobrir o caminho, não querem refletir sobre o caminho, né? As pessoas só querem duas coisas: o atalho e que não seja sofrido. E aí eu já adianto para os senhores, não existe atalho e não existe meta que não demande sofrimento, tá? Você dá uma pesquisada aí em biografias de grandes esportistas, houve sofrimento, gente. Ninguém é campeão à toa, não, tá? Ninguém é campeão à toa, ninguém chega lá à toa, ninguém passa ileso pela vida. Muito menos pela essa fase de concurso público, tá? Então, pensem sobre isso, parem de ser imediatistas. E aí a tarefinha, porque a gente vai ter uma live sobre resiliência, tá? Que eu vou pesquisar bastante sobre o tema, e a gente vai falar sobre isso. Parem de querer tudo para ontem, parem de querer tudo pronto e parem de querer não sofrer. Aprendam a lidar com isso, com a falta de imediatismo, tá? Com a necessidade de você fazer as suas coisas, inclusive o seu material de estudo, organizar o seu material de estudo, o seu tempo, tá? E acreditem, o sofrimento, ele é válido, tá? Eu acho que não existe sofrimento no mundo porque a gente precisa sofrer e porque Deus é ruim, não. Por exemplo, não sei se vocês acreditam em Deus, porque Deus é ruim, né? É um pressuposto na realidade da bondade a maldade, né? E às vezes a gente precisa realmente passar por alguns maus bocados na vida, né? Maus bocados na vida para poder crescer, né? Crescer dói, porque a gente não sente, tá? Mas crescer dói, o corpo sente. Por fim, o quarto pilar, tá? O quarto pilar. Fé, tá? E aqui eu não vou falar de fé, não vou professar minha fé, não vou falar de fé em Deus, não vou falar no que eu acredito, mas eu vou falar de uma fé absolutamente importante para quem está
nessa jornada de concursos públicos, tá? Fé em si mesmo. Fé que o Senhor é capaz, tá? Porque eu quero entender uma coisa que me causa perplexidade, que me deixa curiosa. Se você não acredita que você é capaz de fazer algo, né? Por exemplo, de passar num concurso público de ponta, para que diabos o Senhor está gastando tempo e dinheiro, né? Que são os dois ativos mais importantes da face da terra, sendo tempo em primeiro lugar. Diga-me, por favor, por que o Senhor insiste nisso, se você tem certeza que não é capaz de passar? Você paga cursinho, mas você fica naquela, mas eu não vou passar. Aí não estuda direito, né? Você vai lá, faz o que acha que tem que fazer, ou então para de fazer, né? Tá lá estudando, aí no meio do estudo percebe, nossa, mas é muita coisa, eu não vou dar conta. E para de estudar. E depois volta a estudar. E depois para do mesmo jeito. E fica nesse ciclo vicioso, horroroso, porque não acredita em si mesmo, né? Então, gente, para mim é uma coisa insana. Por exemplo, eu não vou tentar aprender a voar. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu não sou capaz de voar. Então, eu jamais investirei tempo e dinheiro sequer saltando de asa delta. Tá? Por quê? Porque eu morro de medo de altura, eu sei que eu não sei voar, eu não tenho capacidade de voar, o meu corpo não foi projetado para voar, eu não sou uma ave, eu sou um mamífero. Então, por que diabos eu vou investir tempo e dinheiro aprendendo a voar? Não vou. Eu sei que eu não sou capaz. Agora, eu sempre soube que eu era capaz de passar. Porque, afinal de contas, veja bem, vamos lá. Eu entrei na escola, eu era muito nova. E eu saí da escola estudando, então eu sou capaz de aprender. Não é verdade? Eu dou conta de aprender. Eu sou capaz de aprender e de passar numa prova. Foi assim a minha vida escolar toda. Da mesma forma no vestibular. Na mesma forma na faculdade de economia, quando eu passei. Da mesma forma quando eu me formei em direito. A vida toda foi isso. Eu estudando, aplicando o meu conhecimento e passando. Então, cadê a impossibilidade de eu passar no concurso para a magistratura federal? O que tem de tão extraordinário nisso que demande, além de muito estudo, muito esforço no estudo? Além disso, o que se demanda mais? Né? Muito esforço na preparação. O quê? Eu tinha que ter 3 olhos? Eu tinha que aprender a voar? Não, gente. Eu tinha que simplesmente cumprir o edital. Eu tinha que estudar a matéria. E a matéria estava lá, todinha no edital. Então, por que cargas d'água eu não seria capaz de passar? Ainda que me levasse 10 anos. Por quê? Gente, façam essa reflexão, tá? Será que essa dúvida no meio do caminho não é muito mais uma fuga, uma desculpa para chegar assim, quer saber? Vou jogar a toalha, hoje eu não vou mais estudar, eu sei que eu não passo mesmo, eu sei que eu não sou capaz de passar mesmo. Será que não é isso, gente? Será que não é isso? Um belo dia você acorda sem saco de estudar, aí chega e fala, quer saber, hoje eu não vou estudar não, eu sei que eu não vou passar, eu sei que eu não sou capaz. Eu não tenho condições de passar no concurso para membro do Ministério Público, eu não tenho condições de passar numa procuradoria, eu não tenho condições, porque afinal de contas, eu não tô afim. Você não tá afim de estudar nesse dia. É diferente.
Só que aí você vai lá e projeta o quê? Ai, é muita coisa e eu não dou conta. E para de estudar, né? E aí é muito mais fácil justificar isso dizendo que eu não acredito em mim, ninguém acredita em mim, meu marido não acredita em mim, meu filho não acredita em mim, a vizinha não acredita em mim, o dono do mercadinho não acredita em mim, a caixa do supermercado não acredita em mim, então eu também não vou acreditar em mim. Liçãozinha de casa, tá? Assuma a responsabilidade da sua fé em si mesmo. Ninguém precisa acreditar em você. A única pessoa que precisa acreditar em você é você, tá? E não faça disso uma conveniência. Uma conveniência que no dia que você tá a fim de estudar, você acredita em si, vai lá e estuda, né? E no dia que você não tá afim, você vai lá e simplesmente, olha, eu acho que eu não dou conta, tá? Eu acho que eu não dou conta e eu não sou capaz. Assumam a responsabilidade da fé de vocês em si mesmos. Assumam a responsabilidade das escolhas. Assumam a responsabilidade da ordem que vocês devem ter. Assumam a responsabilidade da disciplina que um objetivo, um sonho, uma meta demandam. E assumam, por fim, a responsabilidade de serem resilientes no processo, tá? Então, esse é o comecinho, certo, gente? É disso que eu vou querer tratar com os senhores em 4 lives. Isso daqui é um drops, tá? Isso daqui é só o drops. Não é a live ainda, tá? Eu vou organizar alguns pontos, eu quero desenvolver mais esses pontos, tá? Para discutir com os senhores. E aí a gente faz uma interação e aí eu vou lembrando de alguns eventos, né? Do que aconteceu comigo, tá? No meu processo de estudo, teve momentos de ansiedade, sim. Teve momentos de sobrepeso, teve momentos que minha aparência estava horrorosa. Teve momentos em que eu cheguei a duvidar, mas não desacreditar, tá? E a gente vai marcar a primeira live, tá? Que a gente vai tratar sobre ordem. E eu vou tentar ajudar os senhores a planejar, dizer alguns pontos que precisam ser levados em conta na hora de planejar um cronograma de estudo seu, só seu, e de mais ninguém, tá? E ainda que todo mundo diga que esteja errado, é seu e ponto e acabou, tá? Se eu tomei algum remédio para dor de cabeça, sim, para dor de cabeça, para dor de barriga, tá? Tomei muito café, meu caro. Vai ser no dia 22, deixa eu olhar aqui no meu calendário, 22 de maio. Não, 22 de maio, uma quarta-feira, tá? Que eu acho que não vai ser o jogo de volta do Corinthians, então a gente marca na quarta-feira. Se for, eu aviso e aí eu mudo a data, ou para o dia 21 ou para o dia 23. Certo, gente? E eu vou ajudar os senhores a estabelecer alguns pontos que precisam ser levados em consideração na organização de um horário de estudos. E, aqui, queridinho, tá? Porque tudo começa, parte e ao fim está aqui, na cabeça. Certo, gente? Era isso. Para hoje era isso. Eu espero que vocês fiquem com essas reflexões que eu fiz. Se não concordarem, não tem problema, tá tudo bem. Mas eu trouxe aqui acerca desses 4 pilares, algumas considerações que fizeram toda a diferença para mim, tá? E é isso. Uma ótima noite. Nós nos vemos provavelmente dia 22, salvo se houver jogo do Corinthians, tá? E querida, nós estamos em Salgueiro, tá? Você não faz noção do calor que aqui temos. E é isso, certo, gente? Um beijo para quem esteve por aqui comigo hoje, para quem veio conversar, né, aqui comigo.
Eu não consigo, tô logo dizendo, acompanhar muito as perguntas, tá? Aqui feitas. Eu vou respondendo aqui na medida do que consigo acompanhar, porque eu sou aquele tipo de pessoa que começa a falar, eu tenho que seguir minha linha de raciocínio para não me perder. Geminiana, né, gente? Geminiana. Às vezes as pessoas se desentendem por aqui. O que é BBMP? Não sei. Certo? É isso, gente. Vou deixar salva. Essa live eu vou deixar salva, tá? No Stories. E fica aí para vocês assistirem. E dia 22 nós estaremos aqui. O que eu fazia para controlar o sono? Eu tomava café, meu amor. Café frio. Odiava café, mas tomava como remédio e aprendi a gostar de café. Tá bom? É isso, queridos. Vamos. 42 anos, 2 filhos. Meu querido, você tá na crista da onda. Só vai, tá? Como estudar? Olha, eu vou te dizer na próxima live, tá? Inclusive, a gente ainda vai tratar sobre isso. Estudos e filhos, tá bom? Porque filho, gente, é amuleto de sorte. Aproveite que vocês têm filhos para estudar bastante, porque filhos dão sorte, tá bom? Revisão, querido, para fixar o conteúdo que estudou, para não esquecer. Muita revisão e muito treino. Certo? Bora, Bahia. Bora, Bahia. Não posso falar o resto. Certo, gente? Um abraço. Bons estudos. E nós nos vemos em tese na próxima quarta-feira, às 20h30. Tá bom? É isso. Até mais, gente. Um abraço. Vou abrir a caixinha de perguntinhas, às vezes vocês fazem e eu vou respondendo, tá bom? Um abração. Tchauzinho. Tem que ter cuidado para não fazer bobagens. Vamos lá. Olha a minha gambiarra. Encerrar vídeo ao vivo. Sim.